Olá! Hoje a gente vai fundo na história da Domitila de Castro Canto e Melo, a famosa Marquesa de Santos. E, claro, daquela relação explosiva dela com Dom Pedro I. Oi, pois é, uma história cheia de reviravoltas, né? Baseada em fontes da época que mostram bem o clima da corte. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como é que a Domitila e a família dela subiram tão rápido na corte. Sabe, qual era dessa paixão tão pública, tão avassaladora? E as consequências disso tudo, né? Porque teve muita consequência. E também o que aconteceu com ela e com a filha mais famosa deles, a Duquesa de Goiás. Isso. Ok, vamos lá então. Para começar, a família da Domitila, os Castro Canto e Melo, eles não eram Zé Ninguém em São Paulo, né? Já tinham lá seu prestígio. Sim, o pai era militar, vinha de famílias importantes da região, tipo os Toledo Pisa, mas assim, nada comparado ao que veio depois. Pois é. Foi a relação dela com Dom Pedro que, nossa, catapultou a família inteira para outro nível, lá na corte imperial mesmo. E é impressionante como Dom Pedro usou o poder dele para isso. O pai da Domitila, João de Castro, virou Visconde de Castro em 1825. E não era só um título, né? Não, claro. Era acesso, era influência. Exato. O irmão dela, o Francisco, virou ajudante de campo do imperador. Quer dizer, colado no poder. Bem próximo mesmo. E outros irmãos ainda ganharam o título de fidalgo, que era um reconhecimento oficial de nobreza. Ficou muito na cara, sabe? A influência pessoal dela virando poder e status para todo mundo da família. E a própria Domitila, então? Ela foi colecionando títulos, né? Baronesa de Santos em 24, Viscondessa com Grandeza em 25 Essa grandeza era importante, dava um tratamento especial, tipo excelência. e Marquesa de Santos em 26. Mas acho que o mais ousado, o que realmente deu o que falar, foi outra coisa, né? Ah, sem dúvida. Foi quando ela virou dama de companhia da Imperatriz Leopoldina, em abril de 1825. Nossa, colocar a amante oficial dentro da casa da Imperatriz do círculo íntimo. Foi uma afronta direta, uma humilhação pública para Leopoldina, terrível. E o fascinante é como isso mostra a dinâmica do poder ali. Como assim? A influência da Domitila era tanta que, olha, tinha gente que ia direto nela, pedir favor pro imperador, passava por cima dos ministros, de tudo. Pulava a fila oficial, digamos. Exatamente. Puro clientelismo, conexão pessoal valendo mais que o cargo ou a lei. E onde tudo isso começou? Parece que foi em São Paulo, né? Agosto de 1822, um pouquinho antes da independência. Isso. Dom Pedro, voltando de Santos, passou na casa do pai dela. O irmão da Domitila, que era tenente e acompanhava o príncipe, parece que deu uma força ali. Facilitou o contato. Ela tinha 24 anos, era casada, mas estava separada, o marido era violento, parece. E aí o romance começou praticamente na hora. Pelo que as fontes dizem, sim. E foi uma paixão flagrante e ilimitada, como descreveram. Bem diferente de outros casos do Dom Pedro, que eram mais discretos, talvez. Esse não. Esse era público e notório. Totalmente. Ele trouxe ela para o Rio, primeiro morou na rua Barão de Ubai, 23, depois, em 26, ganhou a famosa Casa Amarela. Aquela perto da Quinta da Boa Vista, residência imperial. Praticamente vizinhos. Exato. E tiveram 5 filhos, mas só 2 meninas sobreviveram mais tempo. A Isabel Maria, futura Duquesa de Goiás, e a Maria Isabel, que foi Condessa de Iguaçu. Mas essa exposição toda, essa paixão sem limites, isso custou caro pro Dom Pedro I, né? A imagem dele ficou bem arranhada. Muita arranhada. Principalmente quando as coisas apertavam politicamente e o jeito que ele tratava a Leopoldina. Nossa! Cruel, né? Dizem que ele controlava o dinheiro dela, não deixava sair direito. E ainda forçava ela a aceitar a Domitila como dama de companhia. Que situação! Depois que a Leopoldina morreu, em dezembro de 1826, até rolaram os boatos. De aquisição física? Provavelmente sem fundamento, mas que ajudaram a piorar ainda mais a imagem dele naquele momento. E isso teve outras consequências, né? Tipo, pra casar de novo. Com certeza, o escândalo era tão grande que ficou super difícil achar outra princesa na Europa disposta a casar com ele. A história correu o mundo. E dentro do Brasil, a pressão aumentou depois da morte da Leopoldina. Demais. A presença da Domitila na corte ficou insustentável. Muita gente, na política e na sociedade, pedia para ele afastar ela. Virou um problema político mesmo. E ele acabou cedendo. Teve que ceder.
Em junho de 1828, ele mandou ela sair do Rio, voltar para São Paulo. Ela ainda tentou voltar, parece. Tentou, em abril de 1829, mas durou pouco. O fim mesmo da influência dela veio com o segundo casamento do Dom Pedro, com a Amélie de Leutenberg, em agosto de 29. E teve um acerto de contas financeiro, né, para facilitar a saída. Sim, teve. Ele comprou as propriedades dela por 240 contos de réis. Era muito dinheiro na época. Uma fortuna. Devolveu uns 14 contos que ela tinha emprestado para ele e ainda arrumou uma pensão mensal de 1 conto de réis. Foi, assim, um jeito de fechar essa página publicamente. E os filhos? Falando da mais famosa, a Isabel Maria, a Duquesa de Goiás. O que a gente sabe sobre ela? Olha, a Isabel Maria, que viveu de 1824 a 1898, parece ter sido a filha preferida do Dom Pedro. Ele reconheceu, deu o título de duquesa e tem um detalhe interessante. Qual? Ela foi registrada como filha de mãe incógnita. Isso, na prática, dava ao Dom Pedro controle total sobre a educação e o futuro dela, diferente dos outros filhos, até dos legítimos que tinham outras amarras legais e de protocolo. Eu entendi. Ele queria garantir o controle sobre ela. Exato. E no testamento, ele também deixou coisas especiais para ela. Bom, então, resumindo um pouco, a gente viu essa ascensão assim, meteórica da Domitila e da família, tudo na esteira dessa paixão imperial que era super pública. Vimos as consequências sérias para a imagem do Dom Pedro, para a própria corte, né? E que acabou levando à expulsão dela. Exato. A história da Domitila mostra muito bem como a vida privada e o poder se misturavam no Brasil imperial, né? Totalmente. Mostra como favoritismo, escândalo, não era só fofoca, podia mudar destinos, influenciar como o império era governado mesmo. E levanta aquela questão, né? Sobre o poder pessoal dentro da estrutura do Estado. E para a gente fechar, fica uma provocação. Será que a gente consegue olhar para Domitila além da imagem de amante controversa? Pensar nela como mulher buscando espaço, sabe? Tentando sobreviver e até prosperar numa sociedade que era tão fechada, tão patriarcal. O que mais tinha ali? Fica a reflexão.